Se você está pensando em comprar uma Bajaj, principalmente a Bajaj Dominar 400, não compre antes de assistir esse vídeo. Esse vídeo não é para te dizer que a Bajaj é ruim. Pelo contrário, hoje ela é considerada uma das melhores relação custo-benefício. Mas eu estou aqui para te falar dos principais erros que algumas pessoas cometem antes de comprar uma Bajaj. A pessoa olha o preço, a cilindrada, o design, faz as contas das parcelas e pronto, compra. E só depois ela descobre que comprar uma moto não é a mesma coisa que manter uma moto. É exatamente sobre isso que eu quero conversar com você. Porque talvez uma moto da Bajaj seja um excelente negócio para você, ou ela pode se tornar uma dor de cabeça inimaginável. E se você comprar sem saber desses detalhes, pode dar muito errado para você no futuro. Então fica nesse vídeo que eu vou te falar dos principais erros que são cometidos por quem quer comprar uma Bajaj. E não só isso, ao final eu vou te trazer dicas e dizer como evitar esses erros. O primeiro erro que muitos cometem é olhar apenas o preço. Você vai pesquisar no mercado e ver motos de baixa cilindrada, 160, 150, 250 cilindradas, na mesma faixa de preço de uma 400 cilindradas, que é a Dominar 400 e a NS 400. E você, quando compara os preços, você diz, caramba, uma moto de 400 cilindradas por esse valor, vou pegar essa moto para mim. E para por aí a sua pesquisa, compra somente pelo preço. Esse é o principal erro, uma vez que uma moto de 400 cilindradas exige outros cuidados que uma moto de uma cilindrada menor não precisa. O custo de reposição de peças, a rotatividade de manutenções preventivas tem uma atenção especial. Então, olhar somente o preço, comparar a faixa de preço com a cilindrada, nem sempre é o fator decisivo da compra. Claro, a Bajaj no Brasil ela é muito agressiva na questão de precificação, isso sem dúvida nenhuma. Somente o preço não é um fator decisivo. O preço vai ser aquilo que está dentro do seu orçamento. Mas não deixe se levar somente por isso, porque esse é o primeiro erro que muitos fazem. Olha o preço, esquecem os demais detalhes e depois é que vão perceber isso. O segundo erro que muitos cometem ao adquirir uma Bajaj é fazer a aquisição da motocicleta por ser uma moto tecnológica, nova no mercado, com preços agressivos, e não observam se na sua região, na sua cidade, existe uma rede de concessionárias autorizadas para prestação de serviço do pós-venda. Esse é um dos erros mais graves que existe nesse momento. Você compra e depois é que vai perceber que na sua região você não tem o pós-venda imediato. Você tem que recorrer a um contact center, a um serviço de atendimento ao cliente, você tem que se deslocar centenas de quilômetros para ter um atendimento, e às vezes a situação do momento exige uma urgência que você não vai ter uma resposta de imediato rápida. Então, o segundo ponto a ser observado para você que está pesquisando, que está querendo fazer a aquisição da sua primeira motocicleta ou até mesmo a troca da sua motocicleta, é observar a disponibilidade de uma rede concessionária autorizada próximo à sua residência, onde você mora ali na sua região. Outro ponto bastante relevante que chegou com a Bajaj no Brasil foi a questão de garantias com um tempo maior, garantias estendidas. Uma coisa que muitos se empolgam nesse momento e cometem o erro é achar que a garantia vai cobrir tudo, vai ter uma disponibilidade imediata e você vai estar protegido em qualquer situação. E não é bem assim. Todo vendedor só vai mostrar os lados positivos da coisa. Então não se deixe se emocionar nesse momento e de cara fechar uma venda apenas com esse argumento de garantia. Porque a garantia, de fato, ela vai te trazer uma segurança, vai te trazer uma certeza de que se algo acontecer na parte mecânica, a parte elétrica, você terá uma reposição, terá a quem recorrer sem ser tão onerado. Porém, demais sinistros que envolvam erros humanos de pilotagem, o custo será totalmente seu. Então a garantia não é 100%, a garantia é para a situação mecânica, elétrica da moto, coisas que envolvem a fabricação. Se for um erro seu, de pilotagem, ou de terceiros, até mesmo de terceiros, e houver algum dano, a garantia que eles te oferecem não vai estar cobrindo isso. Ah, eu entendo, Thiago, eu sei que a garantia ela cobre situações mecânicas, situações elétricas, mas um detalhe que é bastante relevante e muitos passam desapercebido nesse momento da garantia. Se o erro for mecânico, elétrico e realmente for de fábrica e a garantia cobrir, não significa que ela fará de imediato. Ela vai disponibilizar o reparo, vai fazer a reposição, se for o caso, gerenciar a crise e resolver o problema. Mas existe prazos. E muitas vezes a gente não se atenta aos detalhes de prazos no contrato.
E de repente o prazo que ela tem para determinado sinistro pode ser de 90 dias, 120 dias. E aí você vai passar 3 meses, 6 meses sem uma motocicleta às vezes. Então é importante que vocês entendam que o argumento da garantia, de fato, ele é muito bom. Ele traz uma segurança maior para o cliente. Mas entender o que é essa garantia. Porque um dos erros que é cometido pelos proprietários que fazem aquisição é: eu tenho 3 anos de garantia, vou ter 3 anos sem custos com a moto. E isso é um erro. Cuidado com esse detalhe. Você continuará responsável e mantendo a sua moto em funcionamento. E é justamente por isso que você precisa conhecer o custo de manutenção. E aqui nós chegamos a uma das partes mais importantes desse vídeo, que é o custo de manutenção de uma Bajaj. O custo de manutenção da Bajaj é um preço fixado como sugestivo para as concessionárias autorizadas e pode variar de região para região. Vai precisar fazer a de 1.000 km, a de 5.000, a de 10.000, 15.000 e assim por diante. Então fique atento a esse custo extra que vai acontecer. Se programe para isso. Até porque a Bajaj é uma montadora que chegou há pouco tempo no Brasil. A sua operação em território nacional tem algo em torno de 3 anos apenas. Sua rede de pós-venda ainda está se estruturando. Então é uma conscientização que você tem que ter, que o custo de manutenção ele vai existir, mesmo com a garantia de 3 anos, e dependendo da reposição. Se você precisar repor uma peça que foi danificada por um erro humano de pilotagem, haverá um custo financeiro, vai onerar você, e além disso, terá um custo de tempo. E muitas vezes o impacto financeiro nem é tão relevante para cada pessoa, mas o impacto do tempo sim. Então se atente a esse detalhe, custo de manutenção e pós-venda, que é uma rede que ainda está se expandindo e se estruturando no Brasil. Então a reposição de alguma peça ela pode demorar em algumas situações. E por último, o quinto erro, que é um erro de detalhe, que muitas vezes pode parecer insignificante, mas ele é crucial. O erro da escolha da cilindrada. Às vezes a gente observa a cilindrada de uma moto e determina que quanto maior a cilindrada, melhor a moto é. E nem sempre é isso. Então o que vai determinar a cilindrada que você vai escolher também é a sua necessidade para a sua realidade. A aquisição de uma D400, por exemplo, não quer dizer que é melhor do que uma D200. Você vai levar em consideração outros fatores. Por exemplo, uma moto de maior cilindrada, ela vai ser uma moto mais pesada, ela vai ser uma moto que vai exigir mais consumo, ela vai ter um maior cuidado de manutenções com as peças de reposição por ser mais cara. Ela vai também exigir do piloto um maior cuidado de pilotagem por alcançar velocidades maiores. Essa reflexão deve ser feita por você na hora de fazer a aquisição. A cilindrada, ela vai ter relevância para mim? Eu preciso de uma cilindrada alta ou baixa? Essa é a pergunta que você deve fazer na hora de decidir qual dominar você vai escolher para você. Então, na hora de decidir qual é a cilindrada da sua motocicleta, a recomendação que eu dou para você é teste. Não compre, não faça aquisição de uma motocicleta apenas por indicação de um amigo, de um familiar, porque você viu algum youtuber recomendando. E para fechar, pessoal, eu te trouxe aí quais são os 5 erros, os principais, que mais são recorrentes. Já fui colocando para vocês as perspectivas para que vocês não cometam esses erros e não venham ter dor de cabeça em algo que seria para ser bom para você. E agora o nosso veredito aqui do canal. Vale a pena uma Bajaj em 2026? Sim. A Bajaj é uma montadora indiana de alcance internacional, presente em vários países. Chegou no Brasil com uma proposta bastante agressiva de preço, de tecnologia, e hoje é considerada uma das melhores relação custo-benefício. Ela está disponível no mercado em várias cidades do Brasil e tem um alcance hoje em uma rede de concessionárias que já consegue evoluir bastante, atender à necessidade dos usuários. Se você está interessado, independente da cilindrada da Bajaj, siga essas dicas que você vai ter bem mais facilidade na hora de decidir. Então, pessoal, se você chegou até aqui no final, já deixa o like, deixa aí o joinha pra gente, veja se está inscrito no canal, se inscreve, fortalece o nosso trabalho para que a gente traga mais conteúdos para vocês. Então, nosso vídeo fica por aqui e até a próxima.